Então, terminando a nossa revisão, então eu coloco aqui para vocês a nossa revisão 12, tá? Então, alguns exercícios de vestibulares anteriores que nós vamos resolver agora, tá? Então, situações variadas de exercícios, tá? Então, olha lá, FAMEMA 2019, olha o que ele fala. Na equação polinomial x ao cubo menos 2x quadrado menos x mais 2, uma das raízes é menos 1. O módulo da diferença entre a menor e a maior das raízes. Então, o que ele pede, ó? O módulo da diferença entre a menor e a maior das raízes. Uma das raízes nós já conhecemos que é o menos 1, tá? E eu percebo assim, ó, o meu polinômio é um polinômio do terceiro grau. Então, como é que eu acho as raízes de um polinômio do terceiro grau? Eu uso Briot-Ruffin, tá? Então, olha lá, a minha equação, meu polinômio é x ao cubo menos 2x quadrado menos x mais 2 igual a 0, tá? Se uma das raízes é menos 1, tá, ó, x é igual a menos 1, eu preciso achar as outras duas, tá? Então, o que eu faço? Eu diminuo a ordem do meu polinômio utilizando Briot-Ruffin, tá? Então, quando eu trabalho com Briot-Ruffin, o que eu vou fazer? Eu abaixo a ordem do polinômio. Se ele é de ordem x ao cubo, se eu baixo a ordem dele, ele passa a ser de ordem 2, x quadrado. Como que eu aplico o Briot-Ruffin, tá? A raiz uma das raízes é menos 1, então eu disponho a raiz aqui, tá? E vou dispor aqui, ó, os coeficientes numéricos em ordem decrescente segundo os seus expoentes. Então, ele já está completo, ó, x ao cubo, x quadrado, x elevado a 1 e x elevado a 0, tá? Então, eu não preciso nem acrescentar 0. Então, qual é o coeficiente numérico do x ao cubo? É 1. Do x quadrado é menos 2. Do x é menos 1 e do x elevado a 0 é 2. Só para lembrar Briot-Ruffin, como é que eu faço? Eu abaixo aqui o primeiro número e vou multiplicar, ó, esse por esse e somo com esse, tá? Esse por esse e somo com esse. Esse por esse e somo com esse, ok? Então, vai ficar, se isso aqui, ó, é uma das raízes, o resultado como resto vai ser 0, tá? Então, vamos lá. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Com menos 2, menos 3. Lembre-se, ó, tô multiplicando e somando. Então, ó, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 mais menos 2, somo, né? E conservo o sinal negativo. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Mais 3 com menos 1 vai dar 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, como ela era uma raiz, o seu resto é 0. O meu novo polinômio terá essa ordem. Se eu baixei a ordem dele, ele era x quadrado, ele era x ao cubo, ele será x quadrado. Então, vai ficar 1x quadrado menos 3x mais 2. Esse é o meu novo polinômio. Então, agora, a partir daí, eu igualo a 0 esse polinômio e acho as outras duas raízes. Por quê? Como ele é x quadrado, eu tenho duas raízes. Muito bem. Vou achar, então, igualar a 0 e achar as novas raízes. Ou soma e produto, ou delta. Soma e produto, duas raízes que somadas dá menos 3 e cujo produto é 2. Ou delta, como quiser. Delta, b quadrado, 4 vezes 2, 8, delta vale 1. Quem é x? Menos b mais ou menos raiz de 1 sobre 2.
3 mais 1, 4, por 2 dá 2, 3 menos 2 dá 1. Então, quais são as outras raízes? X é igual a 2 e x é igual a 1, tá? Então, quais são as 3 raízes do meu polinômio x ao cubo? É menos 1, 1 e 2. O que o exercício pede? O módulo da diferença entre a menor e a maior das raízes. Então, finalizando o meu exercício, módulo, tá? Eu sei que é o resultado em módulo, vai dar o resultado sem sinal. Da diferença entre a menor e a maior raiz. A menor é quanto? Menos 1. E a maior é mais 2. Eu nem preciso pôr menos mais 2. Então, será módulo de menos 3. Menos 3, né? O módulo vai ser o 3. Alternativa E. Então, um exercício assim, tem que saber bem o conteúdo de Briot-Ruffini, de polinômios, né? Achei interessante o exercício, ok? Interpretativo, né? E teórico. Exercício número 2, também FAMEMA 2019. Olha lá. A progressão aritmética A1, A2, A3 tem razão 2. E os termos A1, A2 e A5 formam nesta ordem uma PG. A razão dessa PG é... Então, é um probleminha que envolve PA e PG ao mesmo tempo. Então, vamos por partes, tá? Ele diz que os termos A1, A2 e A3, nesta ordem, formam uma PA, tá? Essa PA, ela tem razão 2. Se essa PA tem razão 2, eu posso montar essa nova PA de razão 2. Então, quem será essa nova PA de razão 2? O primeiro termo é A1. Quem que é o segundo termo? É o A1 mais a razão, que é 2. Quem que é o terceiro termo? É o A1 mais 2 vezes a razão, é isto? Então, vai ser o A1 mais 4. Quem que é o A4? É A1 mais 3 vezes a razão, que é quem? A1 mais A6. Quem é o A5? É o A1 mais 4 vezes a razão. E assim sucessivamente. Então, quais são os termos da minha PA? Aqui, ó. Esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4 e esse aí é o A5, são os termos da PA, tá? O que ele diz agora? E os termos A1, A2 e A5 formam nesta ordem uma PG. Quem é A1, A2 e A5? Os termos da minha PA. Então, tá, ó. Então, item 2. Os termos A1, A2 e A5 formam uma PA, uma PG. Quem é o A1? É o próprio A1. Quem é o A2? É o A1 mais 2. E quem é o A5? É o A1 mais 8. Eles formam uma PG, tá? De 3 termos consecutivos. O que ele pede? Ele pede para achar a razão dessa PG. Se eu tenho 3 termos consecutivos, esse aqui é o A1, esse é o A2 e esse é o A3, tá? Existe fórmula para ele. Que fórmula? Seria a média geométrica desses 3 termos. A2 ao quadrado é igual a 1 vezes A3. Então, agora é só trabalhar algebricamente com esses termos, tá? Quem que é o A2? É A1 mais 2 ao quadrado. Quem é o A1? O próprio A1. Quem que é o A3? A1 mais 8. Certinho? Então, agora,
Vamos resolver o meu exercício, tá? Eu não consegui achar um lugarzinho aqui para mesa ainda, para não balançar. Então, vamos lá. Quadrado da soma de dois termos, como que eu vou resolver? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual a, eu posso aplicar a distributiva, não é isso? A1 vezes A1 ao quadrado, mais A1 vezes A8, 8A1. Não esqueçam que o exercício está pedindo a razão, tá? Então, olha lá, A1 ao quadrado, termos iguais em membros opostos, eu posso cancelar, tá? Então, posso isolar o A1 no primeiro membro e achar o A1, não é isso? Que é igual a menos 4. Então, o que eu tenho aí, tá? Aqui 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aqui vai dar 4A1. Olha lá. Eu não vi que o segundo era 2. Então, 4A1, certo? 4A1 menos 8A1, eu sei que vai dar menos 4A1, que é igual a menos 4. Multiplico por menos 1, eu posso dizer que o A1 vale 1. Muito bem, mas eu não quero o A1, eu quero a razão, certo? Mas aqui já dá para tranquilamente achar a razão. Eu vou trabalhar aqui agora, ó. Vou aproveitar aqui a minha PG, tá? Quem é o A1? 1. Quem será o A2? É o A1 mais 2. 1 mais 2, 3. Quem que é o A3? A1, que é 1 mais 8, dá 9. 1, 3 e 9. Ele se tornou uma PG. Uma PG cuja razão, só para relembrar, A2 dividido por A1. Então, 3 dividido por 1, a razão dele vale 1. Então, cuja razão é letra A, o exercício letra A. Certinho? Muito bem. Seguindo a nossa revisão, o exercício 3 também é FAMEMA 2019, tá? Vamos lá. Olha o que ele diz. Os gráficos das funções f de x é igual a 2 elevado a x mais k e g de x é igual a x² mais bx com k, a e b números inteiros. Então, olha, com k, a e b números inteiros. Se eles são números inteiros, eu posso ter positivo e negativo. Se intersectam no ponto 1. Sabendo que g de 2 é 0, o valor de g de f de 3. Então, o que o exercício está me dando aqui, ó? Um exercício sobre função, tá? Função composta. Então, eu tenho que trabalhar com calma, é um exercício longo, tá? Tranquilo de fazer, mas vamos trabalhar por partes aí, tá? Vamos ver o que o exercício nos dá. Olha lá. Primeiro exercício, primeira parte, ele diz que o ponto 1 é o ponto em que as duas funções, tanto f e x, f e g, se intersectam, tá? Então, esse ponto 1 serve para ambas as funções. Então, o que eu vou fazer, ó? Então, eu vou substituir um ponto 1 na minha função f de x igual a 2 elevado a x mais k. Bom, toda vez que eu tenho função, eu tenho que lembrar que f de x é a mesma coisa que y, certo? Então, ó, essa função é exatamente a mesma coisa que y é igual a 2 elevado a x mais k. Se esse ponto pertence a essa função, eu sei que o x dele vale 1 e o y dele vale 1 também. Então, eu substituo, tá? Onde tem y, eu coloco 1. E onde tem x, eu também coloco 1. Então, desta forma, eu consigo trabalhar com uma função exponencial e determino o valor de k.
Porque ele fala lá com K, A e B, números inteiros, tá? Então, eu consigo tranquilamente achar o valor de K, tá? Então, o que eu tenho aqui agora? Uma equação exponencial, porque a minha variável está no expoente, tá? Então, eu tenho que resolver essa história aí, tá? Eu vou só virar isso aqui, ó, só para vocês lembrarem. Quando eu tenho uma função, equação exponencial, as minhas bases têm que ser iguais, tá? 2 não é igual a 1, mas eu consigo transformar 1 em 2. Como? Eu tenho que, por propriedade, todo número elevado a zero dá 1. E se eu quero transformar em mesma base, a minha equação exponencial passou a ser o quê? 2 elevado a 1 mais k, que é igual a 2 elevado a zero. Agora sim, ó, as bases são iguais, eu cancelo e trabalho com o meu expoente. Eu posso dizer que o k vale menos 1, tá? O k é menos 1, número inteiro, perfeito, estamos no caminho certo, tá? Bom, achei k, falta ainda achar a e b. Então, vamos ver o que podemos fazer, tá? Vamos lá. Item 2. Eu vou aproveitar o mesmo ponto 1, 1 e vou substituir na minha função, tá? Que função? G de x. Quem que é g de x? Ax² mais bx. Lembrando que g de x é a mesma coisa que y, tanto f de x, g de x, h de x, tá? Então, a minha função, ela pode ficar na forma y é igual a x² mais bx. Eu sei que igualzinho anterior, esse é x e esse é y, substituo. Então, ó, y por 1 e o x por 1 também. Onde eu tenho x, eu substituo por 1. Então, 1 ao quadrado, 1a vezes 1a, mais b vezes 1b, igual a 1. Então, eu tenho lá, ó, a mais b é igual a 1. Tudo certo, mas nada resolvido, né? Por quê? Eu preciso conhecer g de f de 3. Muito bem. Achei K, mas não achei nem A nem B. Mas ele diz aqui, ó, tá? Que G de 2 é igual a 0. O que quer dizer G de 2? Eu sei que na função G dada, quem que é a função? G de x é igual a ax² mais bx. Onde tem x, eu tô colocando 2. Então, como é que vai ficar? A vezes 2² mais b vezes 2. Então, quem será g de 2? 4a mais 2b. Certinho? Se ele fala que g de 2 é igual a 0, eu tenho a função 4a mais 2b igual a 0. Bom, ainda não achei o a e o b, porque eu preciso do a e do b, tá? Então, mas agora eu tenho aqui duas situações mega interessantes, tá? Eu tenho que a mais b vale 1, tá? E quem mais que eu tenho de interessante? 4a mais 2b igual a 0, tá? Claro que eu vou ter aí um sisteminha muito bom para eu poder trabalhar, tá? Então, vamos trabalhar com esse sistema, tá? Então, vou chamar de item 4, tá? A mais b é igual a 1 e quem mais? 4a mais 2b é igual a 0. Sisteminha bem simples, tá? Por substituição, eu posso dizer que o a vale 1 menos b, tá? Trabalho da forma que quiser.
Então, eu sei que onde eu tenho A, na segunda equação, eu vou usar quem? 1 menos B. E vou conseguir, de uma forma tranquila, achar o B. É isto, ó. Tá? Então, menos 4B mais 2B vai dar menos 2B, que é igual a menos 4, tá? Divido por menos 2, eu posso dizer que o B vale 2. Volto aqui em cima e acho o 1. 1 menos 2, o A passou a ser quanto? Menos 1. Muito bem. Então, agora eu tenho A, eu tenho B e tenho K. Agora eu vou conseguir quem é a minha função f de x e quem é a minha função g de x, ok? Então, item 5. Quem que é a minha função f de x? F de x é igual a 2 elevado a x mais k, tá? Se o k vale menos 1, como achamos aqui, a minha função vai ficar o quê? F de x é igual a 2 elevado a x menos 1. Certinho? Bom, então agora eu consigo achar também g de x, tá? Quem que é a minha função g de x dada no meu exercício? A minha função g de x é ax² mais bx. Eu sei que o a vale menos 1 e o b vale 2. Então, como que vai ficar a nossa função g de x? Vai ficar, ó, menos 1x² mais 2x. Eu posso dizer, bem bonitinho, que ela vai ser o quê? Menos x² mais 2x. Muito bem. Agora, eu consigo trabalhar com a minha função composta. Então, finalizando o meu exercício, então, ó, 4, 5, finalizando o meu exercício, o que que o exercício pede? O exercício pede G composta com F de 3, ou G de F de 3. Então, ó, G de F de 3. Certinho? Então, agora, o que que eu vou pensar, tá? Eu começo de dentro para fora, tá? Eu vou calcular F de 3 primeiro, tá? Então, vamos fazer aqui a parte, ó. Quem é f de x que acabamos de achar? 2 elevado a x menos 1. Ele pede para calcular f de 3. O que quer dizer isso? Na função dada, onde tem x, eu coloco 3. 3 menos 1, f de 3 passou a ser 3 menos 1 dá 2, f de 3 será 2 ao quadrado, 4. Muito bem. Agora, eu volto aqui e vou calcular g de f de 3. Então, ó, g, quem é f de 3? É 4. Então, ficou g de 4, tá? Como é que eu vou calcular g de 4? Eu sei que na função g, que nós já descobrimos, qual que é a função g? Menos x² mais 2x, onde eu tenho x, eu coloco 4, tá? Então, vai ficar 2 vezes 4. Então, quem será g de 4? Menos, ó, o sinal não está elevado ao quadrado, porque eu não tenho parênteses. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 4, 8. Agora, menos 16 mais 8 vai dar o quê? Menos 8, tá? Alternativa, olha lá. Alternativa, bem no cantinho do exercício aqui, ó. Letra A, tá? É um exercício bem completo aí de função. Tudo certo?
Continuando nossa revisão, exercício número 4, também Famema. Vamos ver o que pede. Famema 2018. Vamos ver. Considere as matrizes A e J 2 por 3 com A e J 2i menos J, B 1, 2, 0, menos 1, menos M ao quadrado menos 1, 2 e C menos M, 0, 3M, 6, sendo M um número natural real, sabendo que a matriz C é igual a vezes B, então o determinante de C é. Então, o que eu preciso do exercício? Eu preciso calcular o determinante de C. Mas para calcular o determinante de C, eu preciso da matriz A, que eu consigo através dessa lei de formação, e multiplicar pela matriz B, que ela está aqui, certo? Então, eu preciso, na verdade, conhecer esse M para poder conhecer quem que é a matriz C e poder calcular seu determinante. Então, é um processo aí, tá? Então, vamos começar nosso exercício. Eu vou começar achando a matriz A. Quem que é a matriz A? A matriz A é A e J, 2 por 3. O que é 2 por 3? É uma matriz que tem 2 linhas por 3 colunas. Então, se eu for montar a minha matriz genérica de A, tá? Ela tem 2 linhas por 3 colunas. Então, ela tem isso aqui, ó, 6 elementos dispostos em 2 linhas e 3 colunas. Para saber a quantidade de elementos, basta multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Então, que elementos são? A1, A12, A13, isso? A21, A22 e A23. Então, eu sei a qual linha e qual coluna que o nosso elemento pertence. E como que eu vou descobrir cada elemento dessa minha matriz? Pela lei de formação dada, ó, 2i menos j, ou seja, para cada elemento eu multiplico 2 vezes a linha menos a sua coluna. Então, eu terei mais ou menos esse aqui, ó. Eu vou fazer elemento a elemento aqui, ó, tá? Então, vamos lá. I1, J1. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 1. I1, J2. 2 vezes 1 menos 2. I1, J3. 2 vezes 1 menos 3. I2, J1. 2 vezes 2 menos 1. I2J2, 2 vezes 2 menos 2. I2J3, 2 vezes 2 menos 3. Tá? Então, qual vai ser a nossa matriz A? Agora, eu tenho condições de resolver cada um deles, ó. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Então, a nossa matriz A, já conhecemos qual é ela. Vamos deixar a danada quietinha aqui, tá? Como item 2... ele fala assim, ó, a matriz C é igual à matriz A vezes a matriz B. Então, outro trabalhão. Ele diz, ó, a matriz C é a matriz A vezes a matriz B, tá? Ou, para melhorar, eu posso dizer que A vezes B é igual a C, só para deixar em ordem para a gente trabalhar, tá? Então, vamos lá. Quem é a matriz A? A matriz A é a que nós acabamos de achar, tá? Quem é a matriz que acabamos de achar? 1, 0, menos 1, 3, 2 e 1. Vezes
a matriz B foi dada aqui em cima, ó. Quem que é a matriz B, no caso, tá? A matriz B, ela vai ser, eu vou pôr ela aqui, ó. 1, 2, 0, menos 1, m ao quadrado menos 1 e 2. Que é igual à matriz C, que também foi dada aqui. Quem que é a matriz C? Menos m, 0, 3m, 6. Muito bem. Só para lembrar a multiplicação de matriz, tá? Então, olha lá. Que tipo de matriz é essa? 2 por 3. Que tipo de matriz é essa? 3 por 2, tá? É possível? Sim, é possível. Qual é o resultado? É uma matriz do tipo 2 linhas por 2 colunas. Certinho? Então, é possível realizar o produto aí. Então, eu vou realizar o produto, tá? E para poder resolver esses exercícios aí. Terminar aí. Preciso de uma folhinha, tá? Então, vamos ver o que podemos fazer com esse exercício aqui. Vou pôr ao lado uma folhinha para poder ter espaço aqui para poder resolver o exercício, tá? Olha lá. Então, eu vou fazer linha por coluna, termo a termo, somando os seus elementos. É assim que eu multiplico matriz, né? Ó. Então, primeira linha por primeira coluna, termo a termo, somando os seus elementos. Então, o resultado dela aqui vai ser uma matriz 2 por 2. É isso? Porque assim eu igualo aquela matriz menos m, 0, 3m e 6. Certinho? Então, vamos lá. Linha, coluna, termo a termo. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. Menos 1 vezes m ao quadrado menos 1. Então, ficou 1 mais 0 e menos 1 que multiplica m ao quadrado menos 1. Certinho? Oh, meu Deus. Aí. Primeira linha, segunda coluna. O que eu vou multiplicar aqui, ó? 1 vezes 2, 0 vezes menos 1 vezes 2. Então, o que eu tenho? 1 vezes 2, 2, 0 vezes menos 1, 0, e menos 1 vezes 2, menos 2. Ok? Seguindo, segunda linha, primeira coluna. 3 vezes 1, 2 vezes 0, 1 vezes m ao quadrado menos 1. 3 vezes 1, 3, 2 vezes 0, 0, e 1 vezes m ao quadrado menos 1 vai dar m ao quadrado menos 1. E segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 2, 2 vezes menos 1, 1 vezes 2. 3 vezes 2, 6, 2 vezes 1, 1, menos 1, menos 2, 1 vezes 2, 2. Certinho? Então, vamos ver o que vai resultar daqui, tá? Ó, 1 menos 1 vezes m ao quadrado menos m ao quadrado menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Cancelei, deu 0. Aqui, m ao quadrado mais 2. Certinho? E aqui, cancelei, deu 6. Tudo isso é igual a quem? Menos m, 0, 3m e 6. Tá? O que pode resultar aqui, ó? 1 mais 1, 2 menos m ao quadrado, 0, m ao quadrado mais 2, 6. Tudo isso é igual a quem? Menos m, 0, 3m e 6. Se as matrizes são iguais, os seus elementos são iguais. Então, o que eu posso dizer daqui, ó? Que 2 menos m ao quadrado é igual a menos m, ok? 0 é igual a 0. O que mais que eu tenho? E
m ao quadrado mais 2 é igual a 3m. E 6 é igual a 6. Eu preciso resolver esses dois aí para poder achar o valor do m. Lembrando que eu quero o determinante da matriz C, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Menos m ao quadrado mais m mais 2 igual a 0. Multiplico por menos 1 porque eu tenho uma equação de segundo grau. M ao quadrado menos m menos 2 é igual a 0. Tá? Delta ou soma e produto. 4 vezes 2, 8. Delta é 9. Quem é m? Menos b mais ou menos 3 sobre 2. 4 por 2 dá 2. E menos 2 por 2 dá menos 1. Certinho? O que mais que eu tenho agora? Tá? Eu tenho lá, ó, m ao quadrado menos 3m mais 2 igual a 0. Certo? Delta, né? Ou soma e produto. 4 vezes 2, 8. Delta vale 1. Quem será m? Menos b mais ou menos 1 sobre 2. 3 mais 1, 4 por 2 dá 2. 3 menos 1 dá 2 por 2 dá 1. Certinho? Então, o que ele pede? O valor de m. Qual que é o m que é comum? O 2. Então, eu chego à conclusão que o m vale 2. Tá? Então, desta forma, eu tenho a matriz C. Então, agora o item 3. Quem é a matriz C dada no meu exercício? É menos m, 0, 3m e 6, correto? O que eu faço? Para m igual a 2. Então, qual vai ser a minha matriz? Menos 2, 0, 3 vezes 2, 6 e 6. Certinho? Se eu quero achar o determinante, como é que eu calculo o determinante mesmo, ó? Em barrinha, né? Podia ir direto, é só para deixar aqui. Determinante de ordem 2, multiplico a diagonal principal menos a diagonal secundária. Menos 12 menos 0, que vai dar menos 12. No caso, a alternativa desse exercício, letra B. Também é um exercício que podemos dizer assim, ó, ele é teórico, né? E um exercício que você, dentro do mesmo, você tem muitas situações. Certinho? Muito bem. Seguindo a nossa revisão, o exercício número 5